Tem coisa que a gente não aprende, né? Eu acabei de quebrar a cara num palpite, mas eu tô aqui de novo pra quê? Pra fazer mais palpites. É essa a ideia, né? O vídeo de agora é pra palpitar no restante da rodada da semana número 5, depois de ter quebrado a cara feia no jogo do Thursday Night. Mas, em minha defesa, foi o primeiro erro que eu tive em Thursday Night e eu tenho um bom aproveitamento. Eu não tô fazendo controle como nos outros anos, mas até que tenho um bom aproveitamento. Então fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa. Vamos lá! Deixa o seu like, seu hype, seu comentário aqui embaixo com seus palpites, não foge da raia não, quero saber aqui. Depois não adianta vir, eu tinha certeza que ia ganhar, se você não deixou comentário, eu não tenho como garantir que você tinha essa certeza. Deixa o seu hype, se inscreva, compartilhe e se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa, tem vantagem, né? Clica no botão aqui para você ver todos os benefícios, mas o principal é que você ajuda a gente a manter esse trabalho vivo aqui no canal. Vamos nessa, vai! Roda a vinheta! Vamos lá, coloquei minha camisa dos Patriots aqui, mas é para homenagear o Mac Jones. A camisa número 10, mas não é do Drake May, é do Mac Jones. E hoje é o dia do Mac Jones, né? Então eu tô aqui para homenageá-lo. Big Mac, tá bem? E, aliás, boa resposta, hein? Tava vendo agora a resposta que ele deu quando foi perguntado sobre a posição do Brock Purdy, se estava ameaçada, se ele ia... a posição dele foi muito protocolar, foi muito boa a resposta, porque ele já esteve nessa situação. Ele já foi um quarterback titular de um time que se machucou e foi ameaçado pelo quarterback reserva que entrou e foi bem, né? O Bailey Zappe naqueles primeiros jogos. Mas é uma amostra muito pequena e calma, né? Aí ele falou, não, eu tô aqui porque eu fui contratado para ser o reserva e eu tô fazendo meu papel, é muito bom, o Purdy vai voltar e ele... É bom que o reserva entre e ganhe jogos, para você ter chance de chegar lá na frente, né? Então, tá ótimo. Ele tá pensando mais em manter a carreira dele mesmo, que não seja nos 49ers, mas que seja em outra equipe. Os 49ers seria perfeito só por causa do Shanahan, né? Você ter um bom treinador faz toda a diferença. E tá bem pro Mac Jones. Não acho que teria uma resposta diferente também, mas falar, vou brigar pela posição. Não. Perfeito, tá? Perfeito. Muito elegante. Nosso Big Mac. Vamos lá agora para os palpites. Antes do palpite também, deixa eu falar onde vai passar os jogos. Eu vou colocar aqui embaixo sempre o horário do jogo e, bom, tem transmissão do GETV, da Sport TV, da ESPN, mas sempre tem no Game Pass, da Zone. E tem uma vantagem a mais para quem assina o Game Pass, eu acho que é vantagem, tá? Porque eu estarei no meio, né, dos comentaristas. Quase todos os jogos da Zone já estão em português, né? Você tem todas as partidas e a maioria deles já está em português. A tendência é que todos sejam em português, né? Mais lá pra frente. E eu sou um dos comentaristas, né? Vou estrear nesse final de semana na partida entre Eagles e Broncos. Conto com a audiência de vocês. Game Pass é muito bom, sou assinante de longa data. Você pode conferir ao vivo, você pode assistir depois, você pode ver o condensado. Tem muita vantagem assinar o Game Pass. Recomendo demais, tá? Estarei lá, conto com a audiência de vocês. Então, começando, 10h30 da manhã no horário de Brasília, jogo em Londres, o primeiro da série em Londres. Depois do jogo na Irlanda, teremos o terceiro jogo internacional da temporada, o Minnesota Vikings, que foi jogar lá na Irlanda, agora é visitante contra o Cleveland Browns. Fazer um back-to-back em 2 países, a equipe dos Vikings, e vai enfrentar o Cleveland Browns no estádio do Tottenham. Uma partida que é interessante principalmente pelo fato do Dylan Gabriel ser o quarterback titular. Isso aqui é um jogo que eu quero muito assistir, porque eu quero ver como que esse ataque vai funcionar sem ser o Joe Flacco. O Joe Flacco, que teve ali em 4 jogos 6 interceptações e 2 passes para touchdown. O ataque não mostra uma grande qualidade. O Minnesota Vikings sofreu contra a defesa dos Steelers, então eu imagino que eles vão sofrer bastante também contra essa defesa do Cleveland Browns, que é melhor ainda, e o Dylan Gabriel deve encontrar alguma dificuldade na defesa do Brian Flores. É difícil você estrear dessa forma, num estádio bem barulhento, mando de campo do Cleveland Browns, mas a torcida é mista, né? É clima de Super Bowl, tem gritaria a qualquer momento. Eu vou ficar com a vitória dos Vikings, porque eu acho que é mais time, de qualquer jeito, mas um placar bem baixo aqui. Eu vou colocar um placar de
20-15. 20-15 para a equipe do Minnesota Vikings vencendo esse jogo, tá? Depois, horário das 2 da tarde de Brasília, a gente começa com o Baltimore Ravens recebendo a equipe do Houston Texans. Não tenho a informação ainda se teremos o Lamar Jackson jogando. Não tinha treinado. Expectativa difícil aqui de contar, né? O Kyle Hamilton tinha ficado de fora no treinamento, então é difícil imaginar. Esse time tá tendo muitos e muitos problemas, não vem jogando bem, né? Não que o Houston Texans esteja jogando bem. Aliás, a linha ofensiva do Houston Texans é uma piada, mas o Baltimore Ravens é a grande decepção da temporada até esse momento. Né? Campanha 1-3 e com uma tendência de ficar 1-4. Né? Nas casas de apostas, o momento ali está indo a favor da equipe do Houston Texans nesse jogo, apesar de ser uma partida em Baltimore. Difícil, cara. Eu vou apostar contra os... Com o Cooper Rush, eu vou ficar com o Houston Texans. Tá, eu vou ficar com o Houston Texans, uma vitória apertada aqui, um placar de 23-20, mas vou ficar com o Houston Texans. É difícil, esse jogo aqui é muito na moeda, principalmente sem o Lamar. Com o Lamar Jackson, acho que o Baltimore Ravens tem muito mais chance. É outro time. Com o Cooper Rush, eu acho que as chances são reduzidas em menos da metade. Mesmo horário, tem Miami Dolphins contra o Carolina Panthers. Miami Dolphins empolgado aqui, vindo de uma vitória sobre o New York Jets. O jogo é lá em Charlotte, né? No Bank of America Stadium. E aqui... passando uma banda aqui até comemorando já a vitória dos Panthers ou dos Dolphins, não sei, cara. Eu gostei muito menos do que imaginei na equipe dos Panthers na última semana. Acho difícil a gente avaliar os Dolphins pela vitória contra os Jets, porque os Jets são um time muito ruim, é um time muito fraco, muito deficiente mesmo. Eu não acho que os Panthers vão fazer um jogo tão ruim quanto fizeram contra o New England Patriots. Vou achar que é um jogo que é muito equilibrado. Eu vou ficar com uma vitória sem o Tyreek Hill. Jalen Waddle vai ser o suficiente. Cara, eu acho que eu vou ficar com a vitória do Carolina Panthers, porque a gente não vai entender nada, tá? Eu vou ficar com a vitória dos Panthers por 27-24. Uma vitória apertada dos Panthers. Acho que é bem equilibrado o jogo. E a banda tá me tirando do sério já. Eu tô irritado com essa banda aqui, mas, pelo amor de Deus, passa rápido, banda. Tá tendo eleição aí, então tá tendo... Aí, parou, por favor. Vamos lá, então, mantendo o horário, tentar manter o foco aqui, vamos lá. Indianapolis Colts contra o Las Vegas Raiders vão se enfrentar em Indianapolis, Lucas Oil Stadium. Indianapolis Colts vindo aí de uma derrota, né, perdeu pra equipe dos Rams. Mas, cara, como eu não gosto desse time dos Raiders... Tem uma defesa forte, eu acho que vai ser um bom desafio de novo pro Daniel Jones, né? Encarar ali o Max Crosby indo pra cima dele. Vamos ver se o Daniel Mitchell vai ter a cabeça no lugar, de não fazer besteira, de não cometer tantos erros como não cometeu na semana passada. Eu fico com a vitória do Indianapolis Colts, placar de 28-20 a favor da equipe de Indianápolis. Ainda às 2 da tarde de Brasília, grande jogo aqui, uma expectativa monstra da equipe dos Giants, com o nosso Dart de novo em campo, agora contra a equipe do New Orleans Saints. O Saints 0-4, buscando a sua primeira vitória ainda. É um time que eu gosto mais do que eu achei que eu fosse gostar. É um time que tem um bom trabalho. Falei na live na quinta-feira com o Ivo. É um time que tem ali um bom trabalho do Moore, né, até esse momento. Mas a equipe dos Giants é melhor. Defensivamente, é uma equipe muito forte, tem as suas qualidades no ataque ainda. O Scaramucci é um baita de um jogador também, aquele cara que tem vontade, que tem garra, bom de ver jogar, né? Um cara que gosta da pancada, gosta do contato. Eu quero ver um pouquinho mais do Dart, acho que é muito cedo ainda, mas eu vou ficar com a vitória dos Giants, placar de 28-20 para a equipe de Nova York, tá? Mas tenho gostado dos Saints mais do que eu imaginei, apesar de ser um time 0-4. Dallas Cowboys vai visitar Nova York, mas agora para jogar contra os Jets. E também às 2 da tarde de Brasília. Não tenho muitos problemas em apontar uma vitória do Dallas Cowboys, que tem vários problemas na sua defesa, principalmente na sua secundária, só que aí você tá falando da equipe dos Jets, que tem um quarterback que não sabe passar bola, né? Então eu acho que o ataque do Dallas Cowboys vai conseguir produzir pontos, tem conseguido produzir nas últimas semanas,
vai conseguir mais uma vez. Vou ficar com a vitória do Dallas Cowboys aqui. 33-20 vai ser o meu palpite a favor do Dallas Cowboys. Os Jets, para mim, um dos times mais fracos da temporada. Estarei nessa partida aqui entre Philadelphia Eagles e Denver Broncos, jogando lá no Lincoln Financial Field. Jogo interessantíssimo. O Denver Broncos 2-2, para mim, tá rendendo menos do que poderia render. Tem condições de render mais. Philadelphia Eagles também tem condições de render mais, né? É a sensação, não é bonito ver o Philadelphia Eagles jogar, mas eles jogam muito com o que dão para ele. Vai ter uma defesa forte do outro lado, então talvez a gente tenha que ver um pouquinho mais de passe. Vai ser um teste mais interessante aqui pro Hurts e pra esse ataque, sei lá, bota o A.J. Brown pra jogar um pouco também, bota o Devonta Smith, você tem gente pra passar a bola, passa a bola também, pelo amor de Deus. Eu fico com a vitória dos Eagles, que pra mim é um time mais completo. Qual que é o problema? A defesa é forte dos Broncos, mas eu tenho dúvida, o ataque não tá entregando, e isso falo desde o ano passado, e repito nesse ano, o ataque precisa gastar mais relógio, né? Não é crítica ao Bo Nix, eu acho que faltam peças até ali, ao redor dele, para esse ataque ficar mais tempo em campo. A defesa vai lá, ela entra, às vezes ela até força um 3 and out, dá a bola para o ataque e o ataque tem um 3 and out. E aí já volta a defesa, até que a defesa cansa. Quando você pega um time que tem tantas peças, tantas ferramentas, tantas formas de te machucar, como é o Philadelphia Eagles, fica difícil. Fica a vitória dos Eagles aqui, um placar de 26-20 para a equipe dos Eagles. Tô fazendo os placares aqui da cabeça, na hora. Também aí, né? Eu nunca cravei um placar. Vamos lá. Tennessee Titans vai visitar o Arizona Cardinals já às 5h05 do horário de Brasília, já abrindo a segunda faixa de horário. Cara, como esse time dos Titans é horrível. É horrível, né? Não é um problema com o Keenan Ward. Tomara que ele não saia traumatizado da temporada. Bom, porque falam muito pouco dele, né? Não tem jogado a culpa em cima do Ken Ward. Não é culpa dele de absolutamente nada. Quer dizer, absolutamente nada não. Tem aquela culpinha, mas é um calouro. Não pode ser pressionado por isso. O Cardinals não é um time legal de ver também não, né? Mas tem peça. Tem peça, tem mais experiência. E vai pegar um time que é fraco. Eu vou ficar com a vitória dos Cardinals, sem ser um show, porque não deu show nem na equipe do Saints, não deu show em ninguém. Uma vitória por 23-17. 23-17, tá de bom tamanho para os Cardinals, conseguindo aqui a sua terceira vitória na temporada. Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers, belíssimo jogo desse segundo horário. Isso aqui é uma partida que vale a pena você conferir. Tinha feito a live na quinta-feira e o Irving não era certeza ainda que estava fora, está fora desse jogo, o que dá uma linha a mais para acreditar no Seattle Seahawks, por mais que seja difícil apostar contra o Baker Mayfield, que vai lutar o tempo todo. Eu acho que vai ser uma partida muito interessante, decidida no detalhe mesmo. Eu tenho gostado cada vez mais, semana sim, semana também, desses dois times, né? Porque eu gosto de ver o Baker jogar, porque eu gosto de ver ele com o Igbuka, e o Seattle Seahawks, como eu gostei de ver na semana passada. Como foi um time interessante, gostoso de ver jogar, o ataque funcionando, o Sam Darnold entregando os passes corretamente, corre com a bola, fazendo sentido o time do Seahawks, que tem uma boa defesa. E por ser lá em Seattle, eu vou ficar com a vitória do Seattle Seahawks. Placar apertado, 23-22, porque eu quero ver loucura. Eu quero ver loucura e vai ter última campanha do Baker tentando chegar. Vai ser assim, tá? Vai ser assim. É aquele jogo espetacular. Poderia ser um jogo melhor, aqui é 5h25, a partida entre Cincinnati Bengals e Detroit Lions. Poderia ser bem melhor, né? Se a gente tivesse um Bengals com o Joe Burrow. Os Bengals sem o Joe Burrow são dos piores times que eu já vi. É horrível. A gente viu na última semana como foi horripilante. Não tenho medo nenhum em cravar aqui uma vitória dos Lions, por mais que isso seja perigoso. Eu não aprendo essa lição, mas eu fico aqui com uma vitória de boa da equipe dos Lions para cima dos Bengals. 35-17.
Porque é um jogo. Cara, o Jake Browning mal, a linha é horrível, né? E aí você tem o Burrow que consegue fazer uma boa leitura, fazer ajuste pré-snap, arruma até o recebedor para passar a bola um pouquinho mais rápido, faz as mudanças certas e apanha, mas o Jake Browning não tem essa qualidade toda. Por isso que ele é um quarterback reserva, né? Então. Não tenho medo que sim de achar que os Lions vão vencer o placar. Pode ser um pouco mais apertado, mas se os Lions também levarem na maciota. O Washington Commanders contra o Los Angeles Chargers, jogando lá em Los Angeles. Boa partida também, se segundo o horário tá legal. Esses dois jogos aqui valem a pena conferir, porque teremos Jaden Daniels de volta, o McLaurin ainda não, né, tá fora aqui. Alguns problemas na equipe dos Chargers, inclusive o Joe Alt fora também, mas uma semana para acertar essa proteção. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado, vai ser um jogo bem gostoso de ver também, uma partida decidida nos últimos detalhes. Eu vou ficar com a vitória dos Chargers, sem confiança nenhuma, tá? Placar de 24-23 para a equipe de Los Angeles, por jogar em casa, por ter perdido a semana passada, não poder correr mais riscos assim, é uma divisão que vai ser muito complicada e precisa acertar. Então eu vou confiar aqui no Harbaugh e companhia para acertar esse time e conseguir vencer. Mas eu acho que é um jogo muito equilibrado, principalmente pela volta do Daniels. Se fosse o Mariota, eu não teria muitas dúvidas em colocar uma vitória dos Chargers, não. Mas com o Daniels ele vai conseguir encontrar formas, vai atrapalhar. A defesa tem seus problemas também, mas ainda assim é uma defesa muito boa, é uma defesa que marca pontos, é uma defesa que vai atrapalhar ali a evolução do Daniels nesse jogo. Fica com a vitória dos Chargers, por mais que o ataque precisa voltar a fazer algo a mais. Sunday Night Football tem um favoritismo, claro, né? Sunday Night Football, 9h20 do horário de Brasília, transmissão do Sport TV. E Buffalo Bills contra New England Patriots. Foi seu tempo em que era tão gostoso ir pra Buffalo. O Buffalo Bills vai ganhar dos Patriots até no uniforme. Vão estar usando aquele uniforme lá da rivalidade e tudo, que é muito bonito. Difícil para os Patriots, vai ser legal ver o Diggs de volta, né, lá em Buffalo, mas eu acho que os Patriots ainda é um processo de reconstrução, né, bobeou, não é essa partida que vai fazer falta lá na frente. Era esperado perder para os Bills nessa semana, o erro foi ter perdido o jogo para os Raiders, aquilo lá foi muito complicado, até para os Steelers, né, pelo tanto de erro que cometeu. Acho que é um processo de evolução ainda, não é o momento. Vai dar trabalho, vai ser um jogo que eu acho que vai ser equilibrado, principalmente que eu não gostei dos Bills jogando contra os Saints, tá? Claro que no clássico, nessa rivalidade, você atrai uma atenção um pouquinho maior, os jogadores vão entrar um pouquinho mais focados, mas mesmo assim, permitiu muita corrida, precisa arrumar bastante essa defesa, o Buffalo Bills, né? Então acho que os Patriots conseguem encontrar um espaço. Vou colocar um placar mais apertado que eu consigo imaginar, 27-23, tá? Os Patriots produzindo pontos, mas não é o suficiente para segurar o Josh Allen e companhia. E pra gente fechar, tem o Monday Night Football entre Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. Um jogo que vai ser interessante sim, 9h15 no horário de Brasília. Esse jogo é da ESPN, né, no Disney Plus. E, claro, Game Pass, mas eu acho que esse jogo aqui promete ser interessante, tá? Porque eu acho que tem algumas coisas nesse time dos Jaguars que dão a entender que tem uma evolução já com relação aos outros anos, que o Cohen consegue tirar algo a mais que não vinha sendo produzido, né, na última temporada com o Doug Peterson. Eu tenho gostado do que eu tenho visto, mas ainda também é um time em evolução. Já o Kansas City Chiefs, que o ataque não tinha aquelas dúvidas todas lá, com a volta do Xavier Worth, já deu um espetáculo contra o ruim, né, o fraco, a gente vai falar o desempenho ruim que foi a equipe do Baltimore Ravens, mas já mostrou mais coisas capazes, né, mais capacidade de fazer coisas interessantes na última semana, e eu acho que vai ter essa evolução ainda, vai conseguir, né, o Mahomes tendo seus alvos. Fico com a vitória do Kansas City Chiefs. Acho que vai ser um jogo bom de ver também. Acho que um Monday Night bem interessante de ver. Vou colocar um placar aqui de 26-20. Esse é o meu palpite para a vitória do Kansas City Chiefs.
Quero saber o palpite de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa e a gente volta na segunda-feira para conferir os meus... Será que eu vou errar mais um tão feio como eu errei, né, na quinta-feira? Mas vamos lá. Aquele abraço.